Perfeito. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A gente vai continuar com nossa aula do curso O Deus que se deixa conhecer, ou o Deus que se apresenta. Nós já vimos bastante coisa e hoje a gente vai, a última aula, né, a gente viu que Deus se revela, que Deus age na história, que Deus faz alianças, que foi o enfoque da última aula, que Deus faz alianças e que Deus promete restauração. Então, a gente finalizou o último tópico, o último encontro, com essa expectativa, com essa promessa, com essa palavra que ficou no ar, né? Deus vai resolver as coisas não serão sempre como estão sendo agora. Então, Deus promete essa restauração. Agora, a pergunta é, como é que Deus cumpre as suas promessas? Então, ok, ele falou em algum momento que a coisa ia acontecer, mas como é que isso, de fato, aconteceu? E daí a gente vai ter a pessoa de Jesus Cristo, vindo como aquele que cumpre as promessas que Deus fez anteriormente. Então, a gente começa com o escândalo cristão. O cristianismo, ele vai se fundamentar num grande escândalo. Na verdade, o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, a ideia de que muitas pessoas ficam abismadas com a mensagem cristã pelo fato de ser diferente de tudo aquilo que já foi dito na humanidade. Não tem ninguém na humanidade que tenha, nenhum filósofo, nenhuma pessoa, nenhum pensador, nenhuma personalidade pública que tenha pensado nesse tipo. Na mitologia, a gente não encontra mensagens semelhantes à mensagem de Cristo. Se você estuda a mitologia egípcia, que é muito antiga, a mitologia grega, que é antes de Jesus também, você não encontra, né, esse tipo de mensagem. E o escândalo cristão é justamente esse, que o cristianismo afirma algo nunca dito antes, que Deus se encarnou. Isso é muito interessante. Deus encarnou-se. Deus virou gente. Deus virou uma pessoa igual a mim e a você. Uma pessoa de carne e osso, só que uma pessoa que era dotada de toda a divindade. Então, Jesus Cristo é essa pessoa. Deus não apenas falou, não mais enviou mensageiros, mas ele veio pessoalmente. Essa é a mensagem de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4. Se você quiser olhar, a gente vai ter o seguinte lá em Hebreus. Hebreus é um texto muito interessante, que ele diz o seguinte. Eu estou lendo aqui na minha versão NVI, tá? Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. A gente vai ter João 1,4, João 1,14, né, o verbo se fez carne, Gálatas, capítulo 4. Esse texto é muito interessante, o de Gálatas 4. Eu lembro quando eu perguntava para uma pessoa que me ensinou a Bíblia, quando eu era mais novo, e eu perguntava para essa pessoa e dizia, por que Jesus não veio antes? Por exemplo, poxa, Adão pecou, né, vamos dizer, na segunda-feira, por que Jesus não veio na terça, no outro dia, logo em seguida? E a resposta é que Deus sabia o momento exato. Deus sabia o momento exato de enviar seu filho. E aí, o apóstolo Paulo nos diz isso no texto de Gálatas, capítulo 4. Então, se você puder me acompanhar lá em Gálatas 4, verso 4, é bom que é fácil de memorizar. Gálatas 4:4 diz assim:
Mas, ele fala, a gente estava debaixo da maldição, da lei, aquela coisa toda. E aí no verso 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato, o tempo oportuno, o tempo perfeito, o tempo ideal. Quando chegou o tempo ideal, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Jesus é nascido de mulher no sentido de que ele é humano, né? No sentido de que ele é gente como a gente. Então, Deus, ele não só falou com mensageiros, mas como ele fazia antes. Então, Deus falava para Moisés, Moisés falava para o povo. Deus falava para Josué, Josué falava para o povo. Deus falava para Isaías, e Isaías falava para o povo. Deus falava com Obadias, e Obadias falava com o povo. Agora não tem mais esse intermediário. Deus tira o intermediário fora e ele mesmo vem falar diretamente com o povo. Então, isso em nenhuma outra história há esse modus operandi, essa maneira de agir, de que o Deus criador de tudo e de todos, entra na história humana como um ser humano. Então, o cristianismo é isso. Deus assume a condição humana, entra na história e compartilha da vida dos seres caídos. Então, Deus vira gente, igual a mim e a você. E o texto vai dizer, lá em Hebreus, vai dizer isso, que Jesus Cristo virou gente para salvar gente. Que se fosse para salvar anjos, por isso que não há salvação para anjos. Por quê? Porque Jesus não se transformou em um anjo para salvar anjos. Isso é a representação, né? Ele virou gente para salvar gente, para salvar pessoas. Jesus não veio como um animal para salvar os animais. Ele veio como um ser humano para salvar os seres humanos. Então, indo adiante, a gente vai encontrar o seguinte: a gente vai ter o grande paradoxo da fragilidade. O que é o grande paradoxo da fragilidade? Que para Jesus, ser forte é esvaziar-se. Que glória se faz presente na humilhação. Que, na verdade, vencer é como acumular brasas vivas na cabeça dos inimigos, com muito amor, ainda que me maltratem. Então, o evangelho traz esse paradoxo porque é o Deus que é Deus, mas que é homem. E ele, sendo homem, não deixa de ser Deus. E ele, não deixando de ser Deus, vence e triunfa, morrendo e depois ressuscitando dentre os mortos. Então, esse paradoxo da fragilidade, ele vai trazer uma complexidade para a mensagem do Evangelho, que é aquilo que Paulo relata em 1 de Coríntios, capítulo 2. Ele diz, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus preparou para aquele que os ama. Ninguém nunca pensou isso, que o Criador do universo ia redimir a humanidade, vindo virar um humano, e morrendo e depois ressuscitando. Ninguém nunca pensou nessa história. E aí esse é o bendito Evangelho de Jesus. Então, a gente vai ter uma continuidade do Antigo Testamento. Jesus não surge do nada. Lembra? A gente viu lá, e lá o texto vai dizer que ele nasceu debaixo da lei. Ele não aparece do nada, ele cumpre as promessas da primeira aliança. Mateus. Uma das argumentações, quando eu estava na faculdade, eu meio que acabei entrando numa conversa teológica com diversos meus colegas de classe, que era uma diversidade de crenças. E um dos argumentos a qual dois dos meus colegas estavam dizendo é que a história de Jesus, por exemplo, de que um Deus ter nascido de uma virgem já havia sido citado
já havia citado, barra, já fazia parte da cultura egípcia ou alguma coisa do tipo. Eles falaram isso, já escutei esse tipo de argumentação de que já havia histórias parecidas com a de Jesus em outras culturas, porém eu não sabia como responder eles. Existe de fato, tipo, não sei se você saberia se existe de fato, naquela época daquela cultura, histórias parecidas com a de Jesus? Sim. A, a gente tem outros trechos. Por exemplo, a gente tem um texto semelhante lá na Epopeia de Gilgamesh, né? Que é um texto que ele vai fazer um paralelo com o dilúvio da época de Noé. Mas tem muita diferença. Não é que é igual, não é bem assim, é diferente. A gente vai ter, por exemplo, uma semelhança muito grande entre os textos da Torá com o Código de Hammurabi, né? Então, tem que fazer assim, e o Código de Hammurabi veio primeiro. Então, quer dizer que a Torá, a Bíblia, a Torá, digo, os 5 primeiros livros, né, da lei de Moisés, está copiando o Código de Hammurabi, como que funciona? Então, a ideia é que, lembra, a gente já falou algumas vezes que existem... Deus, ele age dentro da história, conservando o que na filosofia a gente chama de, na psicologia também, a subjetividade do sujeito. Deus, ele não age do além, ele entra dentro da história que eu e você fazem parte. Agora, sobre Jesus especificamente, sim, há algumas histórias semelhantes, mas não iguais. Não há uma história de que uma pessoa nasceu de uma virgem e tudo mais, ok, mas não do jeito que foi Jesus, que ia nascer de uma virgem, daquela cidade, naquele povo, que ia pregar tal mensagem, que ia morrer, que ia ressuscitar. Não tem essa história em lugar nenhum. Então, na história, a gente não tem lastro histórico, documento histórico que vai comprovar essa sei lá, como se fosse um plágio, como que os evangelhos copiaram alguma coisa. Então, uma boa resposta que eu daria era, ok, me diga onde. Normalmente, as pessoas que falam isso nunca leram nada disso. Então, uma boa resposta para talvez provocar o debate, para continuar tendo uma conversa nesse sentido, era dizer, puxa, eu não sabia. Então, me diz quais são as histórias que eu vou anotar para depois eu ler também, para ver se bate com a história de Jesus. Aí, se você der a sorte da pessoa te dar alguma resposta, normalmente vai ficar por aí a conversa. Porque a pessoa vai dizer, não, eu não sei, eu vi no TikTok, depois eu te mando o vídeo. Né? Então, normalmente é assim. Mas se ela ainda rendeu o assunto, ela vai te passar ali aquele lugar lá que ela viu, e daí você consegue, inclusive, usar isso como mote para tentar aproximá-la e dizer, não, peraí, nessa história tá assim. Na história de Jesus é completamente diferente. Né? Então, normalmente vai ter essa diferença marcada, né, entre um texto, entre o texto de Jesus e os outros mitos, enfim. Então, essa é a ideia. Mas, por exemplo, se você der uma pesquisada, por exemplo, você vai encontrar que tem... Mas, assim, não tem, como eu falei, não tem em sua totalidade. Mas, por exemplo, se você for pegar a história de Horus, na mitologia egípcia, ou de Osíris, em partes, tocam na história de Jesus. Mas não na totalidade, mas um pedaço da maneira como Osíris ou Horus, aí vai ter algum tipo de similitude. Por quê? Porque são deuses, são criaturas sobrenaturais que invadem o mundo natural, nesse sentido. Mas do jeito que é a história de Cristo, não há. Não tem nenhum. Tá? Temos posts sobre isso. O Cado que fez um monte. Eu sei esse da Epopeia de Gilgamesh tem também. Tem desses outros também, Cado? Dos outros mitos? Tem também? Tem também. Então, procura lá no Instagram do Jornada, que você vai... Os do Nascimento de Cristo, então, muito legal. Tem um também da Índia também, de Krishna. Krishna é um deus da Índia também, que o nascimento é semelhante. Então, tem... que nasceu de uma virgem, né, para ser mais específico. Então, mas assim, não do jeito que é a história de Jesus. Não há. Tá?
Obrigado. Nada, vamos para frente. Então, ó, ele cumpre as promessas da primeira aliança, e aqui, pessoal, eu não quis colocar para não ser exaustivo, mas tem muitas promessas. Jesus cumpre muitas profecias, e aí isso tem, ó, até eu lembro de uma disciplina que eu fiz no seminário chamada Apologética Filosófica, que era interessante. A gente vai pensar em disciplinas, né, em profecias que Jesus poderia ter cumprido. E aí o que os críticos dizem, né? O pessoal da crítica vai dizer o seguinte: não, Jesus sabia, os judeus falam isso. Jesus sabia as profecias que tinham acerca do Messias, e ele faz exatamente igualzinho. Então, por exemplo, né, Jesus sabia lá a profecia de Zacarias 9, que, né, Jerusalém exulta, né, que teu rei vai entrando com a jumentinha, não sei o que e tal, né, cria de jumenta lá. Aí, como Jesus leu Zacarias, porque Jesus era um judeu, então, como ele leu Zacarias, ele quando ele vai entrar em Jerusalém, que ele é tipo o dublê do Messias, né? Então, como que ele vai fazer? Aí ele entra numa jumentinha. Aí o Mateus vai e caneta lá. Isso aconteceu para que se cumprisse Zacarias 9:9. Por exemplo, quando ele fala lá do esse texto está na aula até, Lucas capítulo 4, quando ele vai na sinagoga lá em Cafarnaum. Ele abre o texto e aí ele pega lá na sinagoga e abre, e lá na sinagoga ele diz: hoje se cumpriu isso aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, né, tal, ele é o Messias, né? Então, como Jesus sabia as profecias, ele deu uma de malandro, não? Ele encarnou as profecias. E ok, isso faz sentido, né? É uma crítica totalmente válida. Agora, a pergunta é: e como foi que ele combinou com José e Maria o lugar que ele ia nascer? Não dá para combinar o lugar que vai nascer, certo? Ele não dá para combinar. Ele nasceu em Belém para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, tal. Como é que ele combinou com Herodes para mandar matar ele? O Herodes, ó, é o seguinte: quando eu tiver com mais ou menos uns 2 anos e pouco, manda me matar, que eu vou fugir do Egito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Então, veja, em partes, você pode usar esse tipo de recurso como uma crítica, de dizer, tá, beleza, mas escapa. Tem coisas que quebram o argumento, né? Então, nessas narrativas mitológicas, vai ter alguma similitude com Jesus. Por quê? Porque é uma história para falar de uma divindade, como Jesus era uma divindade. Agora, não em totalidade. Então, o Jesus Cristo, ele cumpre as profecias da primeira aliança, que são centenas. Profecia de onde ele ia nascer, profecia de como ele ia ser chamado, profecia da maneira como ele nasceria, que seria de uma virgem. Como é que ele ia combinar com Maria para nascer de uma virgem? Se Maria tivesse tido algum tipo de relação com José antes, ia quebrar a profecia. E como foi que ele combinou isso? Entendeu? Ou ele combinou com Maria também: mãe, disse que a senhora era virgem e todo mundo vai saber e não sei o quê. Entende? Então, tem coisas que escapam o intrometimento humano, né? A mão humana, tá? Outra coisa, ele relê e refina a lei. Ele vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito, então parte está escrito, outra parte é o que vinha da tradição oral, né? E ele vai dizer: olha, eu, porém, vos digo. Ele leva a lei para um outro patamar. E aí também a gente vai ter, ele vai encarar os profetas, né? Ele vai ficar diante dos profetas e dizer: todos eles falam de mim. Leiam os profetas. Isaías falou de mim, Daniel falou de mim. Todos falaram de mim. Os salmos falam de mim. Então ele vai continuar o Antigo Testamento. Então não tem essa ruptura, como muitos querem pregar, de que o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra coisa completamente diferente. Não, é uma continuação. A história vinha de um jeito e Deus continuou daquela maneira, tá? Mateus 5,17, por exemplo, é um texto que diz isso: eu não vim quebrar nada, não vim derrubar nada, eu vim cumprir, né? Olha esse texto de Lucas, né, que foi o que eu mencionei, mas vamos, olha o de Mateus 5, né? Mateus capítulo 5, verso 17, diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Olha Lucas capítulo 4, esses dois textos são interessantes, o do 4 e o do 24. Lucas capítulo 4, verso 16, esse para mim é um dos textos mais poderosos, né? Eu tinha falado Cafarnaum, eu falei besteira, é Nazaré. Esse é um dos textos mais poderosos para mim. Imagina, é que, assim, pessoal, eu sou meio maluco, eu não sei se vocês também, mas eu sou meio maluco. Eu gosto de ficar imaginando
as coisas, assim, sabe? Eu tenho um sonho muito grande, né? Esse é um dos sonhos que eu tenho, e minha esposa acabou pegando esse sonho de tabela, que é de ir a Jerusalém, de ir a Israel, passar um período lá de estudos, estudando e conhecendo a terra onde Jesus viveu e fez seus milagres. Ainda não tive essa oportunidade, quem sabe um dia, né? Se Deus vai me conceder. Mas eu fico pensando, imagina você sair no domingo para ir para a reunião da igreja. Eu vou fazer uma analogia aqui bem anacrônica, mas pega comigo a ideia. Imagina que você está indo para uma reunião na igreja, porque Jesus não apareceu ainda. Você está indo lá para rezar, para orar, para fazer suas orações, para ouvir um pouco da palavra de Deus. Jesus não apareceu. E daí, quando você chega naquele momento que você vai orar, você está chegando ali no culto, Jesus aparece pela segunda vez. Isso eu digo na sua segunda vinda, né? Agora, na sua vinda. Ele vem uma vez e vai voltar agora. E ele aparece e tudo acontece, né? Se consuma tudo, né? A gente é arrebatado, aquela coisa toda. É um negócio muito fora de série. E eu estou imaginando, toda vez que eu leio esse texto, eu fecho os olhos e eu imagino uma sinagoga, um local meio aberto, com um local de pedra, em formato de cadeira, que era o que era chamado de cadeira de Moisés, apontada para Jerusalém, para o Monte do Templo. Nazaré é lá em cima, então eles estavam muito longe do templo, né? O templo ficava lá embaixo em Jerusalém, eles estavam lá na Galileia, e ele entra na sinagoga, e aí ele diz, deixa eu fazer a leitura. E daí ele pega o rolo da lei, e aí, coincidentemente, entregaram para ele o livro de Isaías, que é o profeta messiânico, é o profeta do Cristo, é o profeta do Messias. Entregaram para ele, para o Messias. Imagina o cara. Eu fico imaginando o chefe da sinagoga, que, de maneira tão despretensiosa, entregou esse livro na mão do Messias. Ele entregou o livro na mão daquele que ele leu muitas vezes no texto de Isaías. E daí Jesus abre como quem não quer nada, senta lá na cadeira para fazer a leitura, ou às vezes de pé no meio da sinagoga, abre o rolo de Isaías, lá no texto de Isaías 58, Isaías 61 também, mas Isaías 58, e ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não falou nada, ele está lendo o texto. Isaías disse isso. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, algumas traduções. E aí o verso 20, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou. Por quê? Porque todo mundo estava esperando ele explicar, porque normalmente era assim, a pessoa lia o texto e fazia uma pequena reflexão a respeito do texto. E daí ele devolveu o rolo para o rapaz, se sentou, todo mundo olhando para ele, dizendo, cadê? Explica aí Isaías para a gente. E Jesus diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meu amigo, é para você sair chamando o urubu de meu louro. Isso é coisa de louco. O Messias está na tua frente. Imagina um negócio desse. Você está de frente ali sentado, vai lá, me explica sobre o Cristo que vai aparecer. Como a mulher samaritana que diz, quando vier o Messias, ele disse, sou eu que estou falando contigo. E aí, Jesus diz, hoje acabou de se cumprir isso. E aí o pessoal entendeu, hein? Porque o verso 22 vai dizer, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras, mas perguntavam, mas esse não é filho de José? Como é que do nada ele virou Messias, né? Então, assim, é um negócio extraordinário. O Lucas 24 também é um texto lá do final do Evangelho de Lucas, mas ele vai trazer uma ideia semelhante, né? Lucas 24, verso 27, lá no finalzinho, depois que Jesus ressuscita, ele diz, começando por Moisés, ele começou lá em Gênesis. Lá em Gênesis. E por todos os profetas. Ele passou por todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todos os livros do Antigo Testamento, há alguma menção de Cristo, não diretamente, mas de maneira indireta, talvez, apontando para quem é Jesus. Porque é isso que Lucas está dizendo, que ele mostrou em todos os livros que ele estava lá. Então, Jesus continua essa primeira aliança. Os títulos que a gente recebe, né? Jesus recebe esse título, eu pus 4 aqui, que são os principais. O primeiro título é Cristo. Alguns acham que Cristo é o sobrenome dele, né?
Então, Jesus Cristo da Silva, né? Então, na verdade, Cristo significa, é a palavra grega Christos, que significa ungido. É o equivalente hebraico de Mashiach, que é aquele que é o Messias, é aquele que é o Salvador, aquele que é a salvação, a redenção. Né? No Antigo Testamento, tinham algumas pessoas e funções eram ungidas. Na verdade, tem até coisas, tem pães que eram ungidos também, mas falando de pessoas, para ofícios, a gente tinha reis sendo ungidos, né? Lembra quando o profeta Elias deu entrada no INSS, lá no finalzinho, lá no livro de Reis, lembra? Quando ele deu entrada lá, né? Ele estava passando por um monte de problema, estava com uma dificuldadezinha, né? Ele falou, Deus, não tem como, me dá um auxílio de aquele benefício de prestação continuada, né? O BPC, eu vou aposentar, por favor, né? E daí ele disse, tá bom, eu vou deixar você aposentar, mas antes disso faz o seguinte, unge Jeú lá, como rei, né? Então, reis eram ungidos, né? Sacerdotes também, então, para o ofício sacerdotal, e profetas, né? A gente vai ver aí, 1 de Reis 19, na história de Eliseu ali e tal. Então, é mais ou menos por aí. Eu tenho o primeiro capítulo inteiro da minha dissertação de mestrado, ele trabalha a história do messianismo. Então, eu trabalho o nome de Messias, eu trabalho como que o messianismo se constituiu na tradição bíblica, como que ele evolui dentro da tradição rabínica, judaico-rabínica, como que o messianismo invade a arte, invade a cultura de maneira geral, como que esse messianismo acaba chegando nas histórias em quadrinhos, nos animes da vida, na cultura pop de maneira geral. Então, o messianismo ele invade a cultura, mas ele começa na tradição judaico-cristã. Né? Então, todo o capítulo 1 da minha dissertação, ele versa sobre isso aí. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada, vai ter no Google, se puser meu nome, dissertação mestrado, vai aparecer. Ou eu posso compartilhar com vocês também o link. Mas aí, quando Pedro declarou, tu és o Cristo, quando diz lá no Mateus capítulo 16, né? Quem que o povo diz que você... não, uns estão dizendo que você é o profeta, uns estão dizendo que você é Elias, não sei quem. Ele falou, e Pedro falou, tu és o Cristo, né? Ben Elohim, né? Filho de Deus. Você é o Messias. Ele está dizendo que Jesus era o rei esperado, o cumprimento da esperança davídica. Jesus é o agente de restauração de Israel. Ele é aquele que ia resolver a história, aquele que Deus enviou. Ele é Mashiach. E aí a gente vai ter um outro aspecto que é interessante. Eu também trabalho um pouco disso na minha dissertação, que é que Jesus ele é um Messias diferente. Ele não é um Messias político, libertador, militar, como era esperado. Como eles tinham tido vários Messias. A gente tem um Moisés, que é um tipo de um Messias. A gente tem um Josué, que é um tipo de Messias. A gente tem um Davi, que é um tipo de Mashiach. Mas o Cristo, a gente tem no período dos Macabeus, o Judas, o grande Judas, que é por isso que o nome Judas é tão famoso no Novo Testamento. Só na Bíblia aparecem vários Judas diferentes, né? Então, por quê? Porque tiveram um grande libertador, o Judas, na época dos Macabeus, no período Seleucida. Eles tiveram um tipo de Messias ali, que livraram ele das mãos dos gregos. O povo judeu foi livre por volta de 100 e poucos anos, por causa do Mashiach, de um Messias. Mas Jesus é um Messias diferente, e ele é um Messias que ele liberta sofrendo no lugar da pessoa. Ele salva morrendo, ele salva se entregando. Ele restaura quebrando tudo, e para depois restaurar. Né? Ele não vem de maneira absoluta, derrubando Roma e acabando com tudo, mas ele vai, pelo poder subversivo do amor, de restaurando a coisa de dentro para fora. Então, ele é o Messias servo que sofre lá do Isaías 53. Ele é o Messias que sofre, que diz o texto que pelas suas pisaduras, pelas suas chagas a gente foi curado, pelo sofrimento dele a gente recebeu a salvação. Então, olha o texto, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isso é
é muito profundo, né? Então, Jesus é esse tipo de Messias. Um outro título que Jesus recebe é o título de Senhor. Isso aqui, pessoal, eu queria ler, que a gente fosse ler juntos, e se você puder abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 1, mas veja, Senhor, a gente tem uma ideia muito equivocada de senhorio nos nossos tempos, porque a gente não está mais na época da escravidão, a gente não tem mais alguém que presta contas para essa pessoa nesse sentido. Inclusive as relações de trabalho, mesmo que você trabalhe CLT e tem um patrão, uma patroa, um chefe que manda em você, não é como esse tipo. A gente vai ter, certamente, o título mais radical, mais profundo de Jesus Cristo é esse título, Senhor. Porque Senhor é uma palavrinha grega chamada Kyrios, que ela, que tá aqui o trecho grego, é esse pedacinho aqui, curio, tá vendo? Pronuncia Kyrios. Kyrios. Lembra que a gente estudou os nomes de Deus, e a gente estudou lá o Yahvé, né? O Yahvé, aquele tetragrama e tal, né? Que era o nome inefável de Deus, aquilo lá. Quando o pessoal traduz a Septuaginta, que é uma tradução, a lenda diz que foram 70 judeus que na região de Alexandria, ali no norte da África, Egito, por ali, traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, porque era a língua franca, a língua comum. Eles, quando eles encontravam o tetragrama, eles traduziam como Senhor. Traduziam como Senhor. Por isso que no Novo Testamento não tem esse problema linguístico, do ponto de vista linguístico, porque os tradutores já fizeram esse trabalho para a gente. Eles colocaram Kyrios lá, Senhor. Então, quando Jesus diz que ele é Senhor, na verdade, ele está dizendo que ele participa da identidade de Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Lembra? Atos, capítulo 2, Pedro está pregando em Jerusalém, ele diz, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor. Ele é Senhor. Ele recebe adoração por causa disso, porque o Senhor deve ser adorado. Não é isso que Tomé diz? Senhor meu e Deus meu? Senhor meu. O Senhor manda em mim. Lembra o centurião que chegou para pedir uma cura? Ele falou, eu tenho a minha tropa, eu mando e eles obedecem. Quanto mais o Senhor dá uma palavra e a coisa vai acontecer. E aí o filho dele foi curado. Então, Jesus tem autoridade suprema. E aí isso é um negócio muito interessante, pessoal, por quê? Porque dentre os títulos de Jesus, esse título é o mais político, é o título mais subversivo, que potencialmente vai afetar o império. É esse título. É por isso que o cristão tem problema com Roma. A perseguição romana se dá porque o cristão não se dobra diante de César. E tinha uma frase que eles diziam muito, César é o Senhor. César é o Kyrios. É uma confissão política. Ele é o Senhor. E vem o crente, o cristão convertido e diz, negativo. Jesus é o Senhor. Não é César que é o Senhor. Jesus é o Senhor. E daí a gente vai ler o texto de Romanos, e se você não leu sob essa ótica, eu te convido que a gente leia. Eu lembro da vez que eu tive essa leitura com o doutor Pestana, o doutor Álvaro Pestana. Eu lembro de eu chorar na aula, ouvindo esse comentário do capítulo 1, verso 1 ao 6 de Romanos. Eu lia o texto e eu chorava, imaginando a riqueza da profundidade daquilo que estava escrito pelo apóstolo Paulo. E eu vou tentar replicar isso aqui. Não precisa chorar, né? Só precisa que você seja tocado pelo texto, né? Que você entenda a profundidade que o texto tem. Então, olha, Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, e se você lê isso aqui no grego, é espetacular, né? É um negócio assim que você vai vendo as comparações das palavras e você fica abismado. E diz assim,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Né? Ele foi chamado para isso, ele foi apartado, separado do evangelho de Deus. Esse evangelho de Deus, verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Já fazia tempo que Deus tinha dito isso. Deus tinha prometido isso. Só que agora o evangelho chegou. Qual é? O evangelho chegou e eu fui separado para falar desse evangelho. Eu sou servo de Cristo Jesus. Paulo falando. Verso 3. E esse evangelho que estava nas escrituras sagradas, que Deus tinha prometido há muito tempo, falava de uma pessoa, do seu filho, que como homem foi descendente de Davi. É verdade, Jesus era da descendência de Davi. Verso 4. E que mediante o Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, de santidade, foi declarado Filho de Deus. Então, pelo Espírito de Deus, Jesus virou Filho de Deus. Com poder. Não é? E a palavra aqui, pessoal, por isso que é interessante você, depois um dia estude grego. Essa palavra poder é a palavra dinamis, da onde vem a palavra dinamite, da nossa palavra dinamite, dinamis ou dunamis, dependendo da tua pronúncia, mas a ideia é um Y, né? Esse som I, dinamis, com poder. Ele foi declarado Filho de Deus com poder, com dinamis. E como foi que Jesus cravou que ele era Filho de Deus? Quando ele voltou dos mortos. E aí ele vai dizer: Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é César. É Jesus. É o da Galileia que voltou dos mortos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Kyrios. Ele é o rei, ele é o Senhor. César não é nada. Jesus, que viveu e morreu e voltou dos mortos com poder, ele é o Kyrios. Ele é o Senhor. Esse César não é nada. Jesus é o Senhor. Por meio dele e por causa do nome dele, do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, olha isso aqui que loucura, chamar de todas as nações, inclusive de Roma, de todas as nações, um povo, para a obediência que vem pela fé. Eu obedeço ao meu Kyrios, não a César. A César eu não obedeço. Eu obedeço ao meu Senhor. E ele diz, e vocês também, que estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ou seja, esse título de Jesus é o título mais subversivo dele. O teu chefe não é Senhor. O César que manda no mundo e que as pessoas se prostram diante dele, não é Senhor. Ele diz que é, mas ele não é. O único Kyrios, verdadeiro, soberano, absoluto, supremo, chama-se Jesus, o Cristo, filho de Maria e de José, que nasceu em Nazaré e que morreu e ressuscitou dos mortos. O próximo título que Jesus tem e recebe é, a gente acabou de ler também, Filho de Deus, né? O texto diz que ele foi feito Filho de Deus com poder. Eu não coloquei esse texto aqui porque a gente acabou de ler. Mas veja, o nome Filho de Deus, Beni Elohim em hebraico, ou no Novo Testamento, Huiuteu, em grego, Huiuteu, que é como... Isso é como começa o Evangelho de Marcos, é coisa linda, né? Se você vê Marcos ele não faz nem cerimônia. Ele entra com o pé na porta, derruba quem estiver do outro lado. Ele diz, Arqué, Evangeliu, Iesu Cristo, Huiuteu, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é tipo assim, esse é o livro da genealogia. Não, ele entra com o pé na porta. Essa é a história de Jesus Cristo, que é Filho de Deus. E ele é Filho de Deus porque ele é
da mesma substância do Pai. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos de como essa expressão Beni Elohim ou Ruiuteu, seja no Antigo como no Novo Testamento, pode ser aplicada a diferentes contextos. Então, sobretudo no Antigo Testamento, no Novo Testamento é Filho de Deus, é Jesus. E no contexto da igreja, depois de Atos, os cristãos, né? Aqueles que nasceram de Deus são filhos de Deus. Agora, no Antigo Testamento, essa expressão podia ser aplicada a Israel. Israel é o filho de Deus nesse sentido. Pode ser aplicado ao rei Davídico, lembra lá do Salmo capítulo 2, né? Por que se enfurecem as nações, por que planejam contra o Senhor e o seu ungido, o Senhor se ri deles e não sei o quê, papapá. Então, também. Há seres angelicais, lembra lá que no começo do livro de Jó aparece que eles se reuniram os filhos de Deus ali, né, e tal. Ali está falando dos anjos, dos seres angelicais. Então, dependendo do contexto, a gente chama isso de amplitude semântica. A palavra ela vai variar o significado de acordo com o contexto. Então, é mais ou menos por aí. Só que em Jesus a coisa muda. Em Jesus, a profundidade, como diz o ditado popular, o buraco é mais embaixo. É maior a profundidade. Porque ele materializa, e aí eu vou usar uma expressão que é muita filosofia, ontologicamente o Pai, em uma relação única. O que é ontologia? É o estudo do ser, da natureza da pessoa, da natureza das coisas. E Jesus Cristo é, materialmente, aquilo que o Pai é em espírito, conforme João capítulo 4, que diz que Deus é espírito. Então, Jesus é a essência do Pai. O texto que lemos de Hebreus 1 diz que ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, ele é exatamente igual. Se você pudesse tirar uma foto de Deus, sairia com a cara de Jesus Cristo. Porque ele é exatamente como Deus é. Marcos, capítulo 1, verso 11, é interessante, ele vai dizer o seguinte, Marcos 1, 11. Então, veio dos céus uma voz dizendo, tu és meu filho amado. Deus falando para o filho, você é meu filho. Né? A gente tem o texto de João capítulo 5, verso 18. João 5, verso 18, que diz o seguinte, por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai. E aí, olha o apóstolo, igualando-se a Deus. Dizer que era filho de Deus era dizer que era da natureza de Deus. Lembra aquela coisa de filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus, Deusinho é. Jesus, ele estava dizendo nitidamente, eu sou Deus. E, na verdade, tem outros textos que são mais incisivos. Lá em João, ele vai dizer isso. Olha, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Né? E quando ele vai falar lá com os apóstolos, vai dizer, rapaz, vocês estão há tanto tempo comigo, ainda não me conhecem. Né? Então, Jesus Cristo, ele aprofunda isso mais. E um outro texto muito interessante, que inclusive também tem uma publicação do Jornada pela Bíblia sobre isso, que é o texto do Filho do Homem, do Ben Adam. Ele é filho de ser humano. E o que esse texto quer dizer? E aí, pessoal, é o seguinte, eu gosto de Jesus porque Jesus ele faz isso, ele amplia a coisa. O negócio tem uma dimensão até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, ele exponencia o negócio, né? O que é o filho do homem? Né? O Ben Adam, em hebraico. É a ideia de que a pessoa é um ser humano. O Guilherme tem um filho. O filho do Guilherme é filho do homem. Ele é um ser humaninho, pequenininho, filho de um outro humano. Então, esse título é o título preferido de Jesus. Ele se chama assim o tempo inteiro. Eu sou o filho do homem, Huiou Anthropou, em grego, Huiou Anthropou, o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Agora, esse título ele vai trazer essa ideia de sofrimento. Lembra, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? De autoridade, de juízo futuro, dependendo do contexto. Mas ele é um título que ele mistura a humilhação de ser um filho de homem
de José e de Maria, mas ao mesmo tempo ele amplia uma figura que aparece lá em Daniel capítulo 7, e daí se você depois quiser dar uma olhada, aparece um ser angelical, divino, vou usar essa expressão, e ele diz, filho do homem, né? Então, e aí essa expressão vai aparecer também em Ezequiel, filho do homem, faça isso, faça aquilo, né? No sentido de que Ezequiel é um ser humano. O Salmo 8 diz isso. O que é o homem para que você se lembre dele? O que é o filho do homem para que você o visites, né? Salmo capítulo 8. Então a gente vai ter Jesus usando esse título que ele evoca para si mesmo, mas ele refina, ele amplia, ele magnifica o título. Ninguém depois usou esse título e não remeteu diretamente a Cristo como aquele exaltado, aquele do Daniel, fazendo referência ao Daniel 7, quando Jesus volta, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Que filho do homem é esse que ele está falando? Quando eu voltar em glória, né? Eu vou encontrar alguma coisa de fé aqui, né? Então, esse título ele mistura a humilhação com a exaltação, tá? E a gente vai ter uma outra coisa. Esse é o centro da mensagem de Cristo. Cristo anuncia o reino. O reino. Jesus vem para anunciar o reino. E aí, eu vou já adiantar aqui, olha lá. O reino não é um território ainda. Não é um lugar. Mas é governo, é reinado. É um local. Então eu pus ali reino de Deus igual a Deus exercendo o seu governo soberano. Então o reino de Deus é onde Deus reina totalmente. Deus é rei sobre a terra? Sim. Ele manda em tudo, está tudo sob o controle dele? Sim. Mas o local onde existem pessoas que verdadeiramente se submetem ao senhorio completo de Deus e que dizem, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, aqui, do mesmo jeito que é lá, é a igreja. Então, o reino de Deus é o local onde Jesus Cristo reina com poder absoluto, né? Onde as pessoas se submetem voluntariamente ao seu senhorio. No Antigo Testamento, Israel aguardava libertação, justiça, restauração e uma grande derrota do mal. Na verdade, na tradição judaica, isso vai se desenvolver num conceito chamado Tikkun Olam, que é um conceito de reparação do mundo, de restauração da terra, de que por meio da ação das pessoas o mundo seria restaurado. Olha aí Isaías 52. Isaías 52 é um texto lindo, verso 7, é um daqueles textos que são maravilhosos. Isaías 52, verso 7, diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem... Isso é o texto que Paulo pega lá em Romanos, né? Ele cata daqui e usa lá, né? Que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, né? E dizem a Sião. A Sião é o quê? O monte onde Jerusalém está estabelecida. O seu Deus reina. Né? Então, eles estão esperando isso. Né? Daniel, capítulo 2, verso 44, também é um texto muito interessante, que vai dizer o seguinte: na época desses reis, lembra o final da visão lá da estátua e tal? O Deus dos céus, Yahvé, o Senhor, lembra? O Kyrios, o Senhor, o único Deus verdadeiro, que a gente viu lá, né? Do Deuteronômio 6, o único, os outros são todos deuses falsos, é uns deuses cansados, mequetrefe, o único Deus verdadeiro, o único lá, o Criador de tudo, estabelecerá um reino que jamais será destruído. Esse reino começou quando o rei pisou na terra. Quando o rei pisou na terra, e Jesus diz isso, o texto está aí no próximo slide, diz assim: se é pelo dedo de Deus, pela mão de Deus que eu expulso o demônio, aí ele completa dizendo, então vos é chegado o reino de Deus. O rei está na terra, o reino começou. E aí a coisa começa. Então, ó, a expectativa era escatológica. E eles estavam esperando uma redenção, uma solução. O reino chegou. A gente vai ter aqui, Jesus diz que se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus.
Como é que o reino chega? Quando o rei vem inaugurar. O rei vem abrir o reino. O rei vem mostrar o reino para as pessoas. Ele falou isso quando o pessoal perguntou para ele, onde que vai ser o reino? Ele falou, tá, o reino está aqui, ó, no meio de vocês. Esse é o reino. O reino chega porque o rei chegou. Não é apenas anúncio, mas uma realidade presente. Olha lá, Mateus capítulo 12, verso 28. Mateus capítulo 12, verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Os sinais da chegada do reino quais são? Aqueles que Isaías disse, que quando o Messias chegasse teria. Libertação dos pobres, os cativos, né? Cura aos cegos, né? Lembra quando Jesus... Na verdade, João foi preso e aí Jesus, o pessoal ficou com dúvida, né? João, na sua fraqueza, na sua debilidade humana, disse... Chamou os discípulos dele e disse, olha, fala lá com Jesus e pergunta se ele realmente é o Messias, porque vai que eu tô morrendo de graça aqui, né? Porque eu falei, não, tu és o Cristo e tal, mas vai que foi um delírio, né? Como dizia o Nietzsche, né? Que Deus, né? Um delírio, né? Não vamos ver o que a gente faz aqui. Então, pergunta para ele se realmente ele é o Cristo. Aí os discípulos chegam para João Batista e perguntam, olha, Jesus, assim, não é por nada não, mas o João pediu para confirmar contigo se o senhor é o Messias mesmo. Sim, mas não é que ele está duvidando também, né? É que só para ter certeza, porque a cabeça dele vai para um saco daqui a pouco, só para ter certeza. Como é que Jesus responde para eles? Vocês lembram? Volta lá, avisa para João que sim, eu sou o Cristo, sim. Manda ele ficar sossegado, que sim, eu sou o Cristo. É assim que ele fala. Diz, não, vai lá e diz a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O reino chega e ele invade a terra e Jesus cura pessoas, ele volta mortos. A vida, ele cura pessoas à distância, cura EAD. Ele fala, vai lá que está curado, né? E a pessoa fica curada. Espíritos imundos que se apoderavam das pessoas. Tem uns textos nos evangelhos que são maravilhosos, que diz que, por exemplo, tinha um cara, lembra que tinha um cara que ele era todo encurvado? E o texto diz que ele era encurvado porque Satanás fez aquilo com ele. E Jesus restaura essas pessoas. Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus ia por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, são os sinais da chegada do reino. O reino de Deus chega com poder. Lembra lá do texto de Romanos? Dinamis. Chega com poder, invade. É por isso que Jesus diz, olha, vocês vão fazer parte da igreja que eu vou fundar. E o inferno não aguenta com ela. As portas do Hades não prevalecerão. A igreja vai invadir e vai pegar as pessoas, vai libertar os cativos de Satanás e o inferno não vai fazer nada. Porque o reino chega com poder. E aí a gente vai ter um autor que para mim é muito interessante, que é o autor chamado Oscar Cullmann. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, se vocês já leram sobre Oscar Cullmann. Ele tem 2 obras que são maravilhosas, mas várias obras. Ele é um teólogo luterano, século XX, um dos mais importantes, né? Ele e George Led também, que era um escatologista. Mas o Oscar Cullmann, ele vai trazer a ideia do já e ainda não. Vocês já ouviram falar nessa tensão do já e ainda não? Esse cara que teorizou isso. E, na verdade, ele usa... Isso está num livro dele chamado Cristo e o Tempo. Se não estou equivocado, foi lançado em 1950. Vocês podem dar um Google depois, eu não sei se eu tenho ele em PDF, talvez eu tenha, posso compartilhar com vocês também. Mas ele vai postular essa tensão, que a tensão é um paradoxo que se sustenta. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda não chegou. Ele já, mas ainda não. A coisa já aconteceu, mas ainda não aconteceu. E aí ele usa um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele tinha acabado de vir desse cenário de guerra, né? Ele estava escrevendo mais ou menos naquela época, e ele vai comparar o reino de Deus com a Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer, não sei se vocês lembram, não sei se o pessoal aqui é da história, ou se dormia muito nas aulas do professor de história lá no ensino médio, não sei se vocês lembram lá da Batalha da Normandia, né? Lá do dia, o pessoal chamava do dia D. Foi o dia
que os nazistas começaram a sua queda. Foi nesse dia, né? Aquela batalha, invadiram, acho que se eu não estou errado, 150 mil soldados invadiram para a Batalha da Normandia, foi a maior invasão anfíbia, né, que aconteceu na história. O pessoal chegou de todo lado com o avião pelo mar e tudo, e eles, ali, o nazismo começou a cair. Ali foi o dia que o nazismo caiu. Foi ali, o dia D. Mas não foi naquele dia que ele caiu. Ele vai se desmoronando e vai morrer depois. Mas aquele dia foi o dia D, foi o dia, a vitória, foi aquele dia lá. E depois, né, quando o desaparecimento total do nazismo, depois que isso acontece, é o dia V, que é o que o Oscar Cullmann disse. E ele diz isso, olha, quando Jesus Cristo vem, morre e ressuscita, é o dia D. Foi o dia que Satanás perdeu. Foi naquele dia. Mas ainda vai ter o dia V. O dia que Jesus vai pegar Satanás e jogar no lago de fogo. O dia que o reino de Deus começou, quando o rei veio. Lá, quando ele começa a igreja, quando ele liberta as pessoas, quando ele envia o Espírito, ali foi o dia D. Mas ainda vai vir o dia V, que é quando ele vai consumar tudo, o novo céu e nova terra, aquela coisa toda. Então, o Oscar Cullmann, eu acho muito magistral essa comparação que ele faz, e é um teólogo maravilhoso, eu indico que vocês leiam. Claro que todo mundo a gente tem que ler com certas ressalvas, mas ele é um teólogo de ponta, um dos mais importantes do século XX, e aí eu pensei que ele pudesse ser importante para a gente lembrar dessa diferença do já e ainda não. Então, o reino de Deus, ele está presente. Por quê? Porque pecados são perdoados. Porque Satanás perdeu. Porque o Espírito é derramado. E porque a igreja nasceu. E o governo de Deus já está em operação. Deus reina na sua igreja. Mas o reino ainda vai vir no futuro, que é quando a gente vai ter o juízo final, a restauração plena, a criação sendo restaurada em sua totalidade. Deus será tudo em todos. Lembra lá do Apocalipse que diz que a cidade não precisa de sol, porque Deus a ilumina, né? Então, ainda vai chegar aquilo lá. Mas o reino já chegou. Então, essa tensão que o Oscar Cullmann vai apresentar para a gente, que está presente nos ensinos de Cristo. Cristo deixa isso claro. O reino já está aqui, mas ainda vai vir. Ele já, mas ainda não. O reino de Deus ainda chegará em sua totalidade. Jesus revela quem Deus é. Em palavras, em gestos, em atitudes. João capítulo 14, verso 9. Esse texto é claro. Jesus diz o seguinte, ele diz assim, né, lá no encontro mais íntimo com os discípulos: você não me conhece, Filipe? Depois de tanto tempo estando com vocês, vocês ainda me perguntam, né? E ele vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Então, se você quer saber exatamente quem Deus é, conheça profundamente Jesus Cristo. Se você tem uma chance de conhecer Deus, é Jesus. Conheça Jesus. Que você vai saber exatamente cada particularidade de Deus é conhecendo Jesus. Obviamente que você não vai conseguir contemplar tudo e saber tudo, né? Mas Jesus manifesta quem Deus é. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Jesus é o Deus que se aproxima. Em Cristo, Deus toca impuros. Meu, você tem noção? É porque, pessoal, às vezes a gente lê a Bíblia tão distante, não é... Cara, imagina... É que eu não sei, mas você consegue conceber a ideia de que você está comendo um peixe assado com Deus? Que você era um coletor de impostos e Deus diz assim: eu vou comer na tua casa hoje, Zaqueu. Deus, em Cristo, toca os impuros. Ele perdoa pecado, ele visita, ele cuida dos órfãos, ele abraça as viúvas, ele vai na casa do necessitado, ele pega o cara que estava endemoniado, andando nu pelos cantos, e liberta, ele se aproxima daqueles que são marginalizados,
da mulher da hemorragia, do cara que é cego, do que é pedinte, do outro que é paralítico, que fica num tanque esperando uma mágica que dizem que acontece, que um anjo desce do céu e agita a água, e o cara tá ali jogado no chão e ninguém nunca leva ele para entrar na água, para ele ser curado. Jesus entra na história e abraça essas pessoas. Deus se aproxima de mim e de você em Cristo. Marcos 1, 40, e daí eu vou ler somente esse, tem 2 textos, mas eu vou ler somente esse. Diz o seguinte: um leproso se aproximou dele e suplicou: se você quiser, me purifica. E Jesus estendeu a mão, e o texto diz, Marcos fala, tocou nele. Não foi de longe, tá bom, vai lá, purificado, fica longe. Jesus toca nele, ele chega perto, ele se abraça. Ele aproxima dele e diz: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, Jesus, ele é nossa ponte de contato com o Pai. Revelação como misericórdia. Ele é o Deus que se aproxima. E de onde é que nasce a fé dos discípulos? Nasce de uma pergunta: quem é esse? A fé da igreja nasce dessa pergunta. A fé das multidões nasce dessa pergunta. Aí o pessoal via Jesus fazendo as coisas e dizia: quem é esse? Quem é esse? A gente nunca viu. Lembra dos discípulos? Eles veem Jesus andando na água, acham que é um vulto. Depois daquele vendaval inteiro, Jesus acalma tudo. E a pergunta que fica no ar que eles fazem entre si quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É Jesus, nosso Senhor, nosso Kyrios. É ele, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Que tem um texto de Romanos 9 que é lindo. Aquele texto de Romanos 9 é coisa maravilhosa. Paulo vai dizer o seguinte, né? 9:5, Romanos 9:5. Deles, dos judeus, são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Aleluia. Deles são os patriarcas. Mas dos patriarcas nascem a linhagem do Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Isso é coisa de doido. A fé cristã nasce dessa pergunta: quem é esse? Quem é esse? Essa era a pergunta que a igreja se fazia, que as multidões se faziam. E aí eu queria finalizar com essa música. Guilherme, eu peço ajuda, você não é, eu não sou você, cara, e nunca serei, né? Eu me recolho na minha insignificância. Eu não tenho essa voz definitivamente maravilhosa, né? Eu sou um grave meio cansado, né? Você é o, né? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram essa música. Pela maneira como eu vou cantar, vocês vão pegar. Isso aqui deixa eu avançar aqui no slide, Pros Romaios, aqui embaixo, aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Do jeito que eu vou cantar, vocês vão pegar. Olha lá. É mais ou menos assim, tá? Diz assim: Roti exaltucai, diautucai, exalton tapanta. Roti exaltucai, diautucai, exalton tapanta. Já ouviram essa música em algum lugar? Alto redoxa, alto redoxa, alto redoxa, e tu saionas, amém. Que Deus, Roti exaltucai, através dele e por causa dele, né, tapanta, todas as coisas foram feitas, né? Auto redoxa, a ele a glória, né? A glória para ele, eis tus para tos aionas, para todo sempre, para toda a eternidade. Amém. Esse é o nosso Deus.
Tem um cântico, não sei se vocês já ouviram esse cântico, que diz isso: grande é o nosso Deus, né? Grande é o nosso Deus, né? E as obras que ele faz, o seu amor, né? Não tem limite. Então, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o nosso Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que invadiu o tempo e a história no momento certo, no tempo certo, não no tempo que Renato queria, mas no tempo certo. E ele nasceu de mulher, debaixo da lei, e nos trouxe tão grande salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Obrigado pela paciência, pela oportunidade de estar com vocês mais um dia. Depois, eu adianto que a gente vai ter mais 2 encontros, que eu consegui espremer tudo corrido um pouquinho nesse, mas a gente vai ter mais 2 encontros. Um sobre, que serão um pouquinho mais curtos, cada um, mas que vão ter enfoques diferentes. Um vai falar da fé de Jesus e da ressurreição e da exaltação dele, que é o desdobramento do primeiro pedaço da ação dele na Terra foi vir e morrer, o segundo pedaço foi ressuscitar e se exaltar. E depois, o último pedaço são as implicações práticas que tem a ver com esse conhecimento de Deus que a gente adquiriu, que é Deus o Pai, Deus o Filho, e como que o Deus Espírito em nós nos empurra para fazer coisas, para a gente viver de maneira ética, como que é Cristo e a ética, Cristo e a missão, Cristo o mundo fora, né? Então, como é que esse conhecimento de Deus me empurra a viver e a fazer coisas da maneira A ou B. Então, o último encontro tem a ver com isso. Então, a gente tem mais 2 encontros, se Deus assim permitir, tá bom? Meus amados, obrigado pela paciência. Guilherme, me perdoe se eu cantei na nota no tom errado, tá? Um dia eu prometo que eu vou sentar com você para aprender nos enox da vida. Eu quero ir um dia com a esposa e a filha para o 3 em 1, tô vendo se esse ano vai dar. Não sei se vou conseguir, por causa da distância, de carro é muito longe, de avião fica meio complicada a logística, mas não sei se vai dar, mas eu prometo um dia sentar para aprender de você, da sua esposa, que cantam pra caramba aí, mas é isso. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço forte. Qualquer coisa, eu não sei se tem dúvidas, comentários, perguntas, fiquem à vontade. Acho que é isso, né? Eu acho que não. Eu vou falar tanto que o pessoal já não tem mais paciência, não. Tchau, vai embora, vai aqui, professor. Tchau, tchau. E o meu computador está descarregando também, então vou ter que correr aqui, tá? Já está na bateria nas últimas. Pessoal, fiquem na paz. Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.